Olá, amigos. Bem-vindos à nossa 14ª edição do programa Espiritismo Agora. Um programa feito para você que gosta de estudar. Estudar, segundo a ciência da aprendizagem, significa dedicar-se, empenhar-se com afinco para conhecer, para adquirir conhecimentos. O conhecimento é adquirido pela dedicação e empenho de quem quer aprender. E se você gosta de aprender, então deve estudar. E para estudar, deve-se dedicar-se com empenho, com dedicação. O tema que nós vamos desenvolver a partir deste programa, será uma série de programas só sobre este tema, vem perseguindo e sendo perseguido pela humanidade desde tempos muito antigos. Nós vamos tratar de um assunto ligado com esse assunto de aquisição de conhecimentos, conhecimento intelectual e conhecimento moral. Você vai perceber a partir de hoje como é que o homem começou a interessar-se pela sua história, pelo início das coisas, pela evolução, que é o título do nosso programa a partir desta edição. Espiritismo agora para você. Evolução, um tema desafiador para a compreensão do homem e durante toda a sua trajetória evolutiva aqui na Terra. O significado da palavra evoluir, portanto, já que nós vamos entrar nesse assunto ligado com a evolução, é esse aqui. É a transformação gradual. Quando se fala de evolução, está se falando de transformação, modificação gradual. Isso segundo os léxicos, segundo os dicionários e segundo a ciência também. E o segundo item ligado com a interpretação da palavra é a teoria biológica que admite a transformação progressiva das espécies. Agora, aqui nós já temos uma condição de lembrar-se do que a ciência fala a respeito da evolução biológica. Existe um livro que ele revolucionou o conceito que o homem fazia de evolução. Aliás, são dois livros dentro da história da humanidade que fizeram uma demolição muito forte a respeito de ideias antigas. Um livro chamou-se O Livro dos Espíritos, publicado em 1857. E o outro livro, A Teoria das Espécies, da Evolução das Espécies, publicado em 1859. Nós vamos falar dessas duas obras daqui a pouco, no desenvolvimento deste tema para você. Evoluir, no infinitivo do verbo, significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. Isso segundo a doutrina espírita. Conhecimento intelectual e conhecimento moral. Duas áreas que dividem esse assunto ligado com o conhecimento integral. Conhecimento intelectual e conhecimento moral. Conhecimento intelectual, a soma, o reservatório, o acúmulo do volume das experiências, pensamentos, reflexões que o espírito realiza durante toda a sua trajetória evolutiva. E o conhecimento moral? Conhecimento moral são as regras que o espírito estabelece para ele poder conviver com seus semelhantes. Porque, conforme você sabe, moral significa regra de relacionamento. E varia de pessoa para pessoa, de grupo familiar para grupo familiar, sociedade para sociedade, civilização para civilização. E como nós, como eu, somos espíritas, então eu posso dizer de mundo para mundo. Vai variando a moral segundo as regras estabelecidas pelos espíritos que compõem uma determinada humanidade. Esse assunto ele é muito importante para nós entendermos o que é aspecto moral do ponto de vista da ética, que é a ciência que estuda e orienta a moral, e do ponto de vista de como o homem pode conviver melhor, porque a destinação final
O objetivo final da criação é essa convivência harmoniosa, fundamentada em princípios éticos e em regras morais adequadas para as civilizações de todos os mundos. Vamos então, a partir de agora, repartir esse assunto ligado com a evolução em partes. Por isso estamos apresentando aqui a primeira parte. Vamos lá atrás, fazer uma viagem, uma digressão histórica, porque assim aprenderemos as razões pelas quais as coisas estão vivenciadas da forma como estão nos dias atuais, segundo o que eram antigamente. Prestem bastante atenção neste fator, porque ele vai ser determinante para o encadeamento que nós pretendemos dar, até chegar no ponto ideal, que é a proposta espírita para esse assunto da evolução, da civilização, das regras morais e da ética, que são os princípios que compõem a nossa sociedade. Vamos então buscar nos registros da história, já que nós não somos cientistas, nem filósofos, mas nós precisamos nos apoiar do que contém os registros para podermos organizar o nosso pensamento e realizar esses estudos aqui em Espiritismo Agora. Então, as teorias que existiram sobre evolução. Vamos ver quais são elas. Algumas, né? Então, vamos nos apoiar primeiro nos filósofos antigos. O que é que eles apresentaram? Para falar de filosofia antiga, nada melhor do que buscarmos o berço da filosofia. Ali onde ela nasce, onde os homens se inspiram para poder dialogar, discutir e ensinar sobre evolução. A Acrópole, todos nós já conhecemos, não é? Está sendo uma colina rochosa, ali na Grécia, que é palco de trabalho de todos esses homens antigos, chamados filósofos, que usavam o pensamento para elaborar equações filosóficas sobre a vida, questionamentos, respostas. Ela hoje se constitui num patrimônio mundial da Unesco, que é um órgão da ONU para assuntos da educação. E ali tem dois modelos de arquiteturas antigas que inspiraram os homens ligados com a filosofia e a religião. O Partenon e o templo sagrado destinado a Atena, a deusa da mitologia grega, Poseidon, deus dos mares, e Erecton, também ligado com os ensinamentos da religião. São deuses da antiguidade. Nós vamos mostrar alguma coisinha a respeito deles aqui. O Partenon, que é o mais importante monumento da civilização grega antiga. Ele é considerado o mais importante. Esta é a entrada daquele templo destinado a Erecton. E esse templo, então, refere-se a Atena. Essa ilustração que nós estamos vendo ali ao lado do seu nome é uma ilustração moderna, apenas para fazer referência do significado religioso de Poseidon, dos mares, defesa dos mares, e de Erecteu. Esses são os três deuses aos quais foi erigido aquele templo, naquela ocasião, considerado sagrado. Mais uma ilustração da Grécia Antiga, de Atenas, por sinal, aqui com o Partenon. Nós vamos começar a falar de evolução, lembrando alguns filósofos, e pedimos a paciência de vocês para acompanharem esse assunto, porque a soma dessas informações é muito rica e nos dará a chance de entender um pouco melhor este tema. Ali na cidade de Mileto, vocês estão vendo ali, indicado pela seta. Atenas, a Grécia está de um lado e hoje a Turquia está do outro lado. Ali a Ásia Menor era onde se localizava a cidade de Mileto. Vamos lembrar então, o primeiro filósofo
que é considerado o iniciador dessas ideias sobre evolução. Anaximandro. Anaximandro. Os nomes desse tempo são nomes difíceis de se ler e de se pronunciar, mas é preciso que a gente se acostume com essa terminologia. Anaximandro nasceu na cidade de Mileto no ano de 610 e vai morrer, vai desencarnar no ano de 546 antes do nascimento de Jesus de Nazaré. Aí uma ilustração a respeito da sua figura, é uma ilustração da época, por sinal. Mais uma ilustração da cidade de Mileto. E vamos assinalar, então, agora como se fosse um perfil, um currículo deste filósofo chamado Anaximandro. Era geógrafo, astrônomo, político, filósofo, matemático e foi um grande discípulo de Tales. Vamos falar também do filósofo chamado Tales. Tales de Mileto, como Anaximandro também nasceu na cidade de Mileto. Esses indicativos são interessantes, são importantes, porque nós estamos diante de um grande estudioso que fazia reflexões profundas sobre a vida. E ele então dizia, estamos falando do tema evolução, que os homens primeiramente foram formados como peixes. A forma do homem na origem como peixes, e com o tempo perderam a pele de peixe e iniciaram a vida em terra firme. Essa é a ideia conceitual que ele fazia do início da vida, do início da nossa humanidade. Anaximandro é o nome desse filósofo que assina esta teoria da evolução. Parte daí, então, o princípio de como Anaximandro via o início das coisas, portanto, o início da nossa evolução. Mas agora, nós vamos ao nosso intervalo necessário e nós voltaremos logo a seguir. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Estamos aqui em Espiritismo Agora, a partir deste programa, falando de evolução, estudando evolução. E vimos como é que Anaximandro, que nasceu em Mileto, apresentou a sua teoria da evolução, falando de que os homens, primeiramente, foram formados, que nasceram como peixes e com o tempo foram perdendo a pele, a constituição de peixes para então viver em terra firme. É uma teoria do nosso filósofo da Grécia. Depois vem outro filósofo muito importante dessa classe de pensadores que traçam informações sobre a nossa realidade, a realidade daquele tempo. Empédocles. O que dizia Empédocles? Primeiro vamos mostrar aqui a cidade onde ele nasceu, Agrigento. Ela é uma aldeia praticamente italiana, da região da Sicília, e é a capital da província que tem o mesmo nome, Agrigento. E hoje é constituída de cerca de 55 mil habitantes.
As origens dessa cidade são muito antigas, olha, muito antigas. Na época em que os gregos, então, colonizavam o sul da Itália e também da Sicília, formando a Magna Grécia, a Grécia Maior, por adicionarem essas cidades, essas aldeias ao seu território. Aqui nós temos Agrigento, é fácil de verificar agora pela distância que tem com Roma, e aqui do lado da Grécia. Conforme nós estamos dizendo, esses antigos filósofos nasceram nesta região. É daí que saíram homens que repensavam sobre a vida, ou que iniciavam sobre a vida, a origem das coisas. Na internet nós encontramos esta foto de Agrigento nos dias de hoje. É um bairro lá, para a gente verificar. Daquele tempo estamos falando de 500 anos antes de Jesus de Nazaré nascer, e nos dias atuais, aqui com automóveis modernos, casas que nós conhecemos, inclusive aqui no Brasil, não é verdade? Empédocles, lá da cidade de Agrigento, que nasceu no 5º século antes de Jesus, ele era filósofo, médico, legislador, ajudava na constituição das leis, professor, e também se registra na sua biografia ter sido ele um profeta. Profeta é aqueles que profetizavam. A interrogação junto ao nome aí, nós introduzimos para fazer uma lembrança, que o nome profeta deve estar sempre ligado, ou mais ou menos ligado, a qualquer ideia de intermediário dos espíritos. Seriam os profetas médiuns? É uma pergunta. Ou eram apenas clarividentes? O nosso Empédocles, ele sustentava a ideia de que o mundo seria constituído por 4 princípios. Estão lembrados que nós mencionamos agora há pouco o Anaximandro. Agora, Empédocles, ele vai sugerir a constituição do mundo pela água, pelo ar, pelo fogo e pela terra. Tudo o que havia tinha origem nesses 4 elementos naturais, segundo a ideia desse antigo filósofo da Grécia, Agrigento. Ele foi considerado, em verdade, o pai da teoria da evolução. Todo o material por ele recolhido em termos de reflexões sobre a vida deu chance para que o mundo o titulasse de pai da teoria da evolução, a partir do conhecimento de 4 elementos naturais, a terra, o fogo, o ar e a água. E ele dizia mais, que as plantas surgiram na terra e em seguida os animais. Primeiro a vegetação e depois os animais. Essa é a ideia que ele faz da evolução. Que os animais surgiram com órgãos e partes em separados e que depois se juntavam ao acaso. Quer dizer, segundo Empédocles, não havia nenhuma teoria organizadora da vida. As coisas aconteciam por obra do livre acaso. E ele então traça essa ideia de primeiro os vegetais e depois os animais, e que para a constituição dos animais, as suas partes estavam separadas, então, ao acaso, elas se juntavam. Uma ideia, pelas suas observações e pelas reflexões filosóficas de que ele fazia. Depois vem Tales. Lembra-se, eu falei de Anaximandro, que ele havia sido discípulo de Tales. Agora nós vamos falar do mestre, Tales de Mileto, que é assim chamado, seu nome completo, Tales de Mileto, porque ele nasceu na cidade de Mileto, no ano de 625 e desencarnou, morreu no ano de 558 antes de Jesus de Nazaré nascer. Aí está a ilustração, a arquitetura, né? A escultura do seu rosto. Tales de Mileto é apontado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Isso na história você já leu, mas aqui vem como lembrança apenas para fortalecermos
as concepções que nós vamos apresentar sobre esse pensador da humanidade. E ele é fundador da escola jônica, diversas escolas lá na Grécia, a tomística e a jônicas que mais se destacam, não é? E a escola jônica porque estava ali exatamente na região da Jônia, que era uma colônia grega da costa ocidental da Ásia Menor. Aqui no mapa vai ficar mais fácil localizarmos Mileto, ali na Ásia Menor, portanto na região da Jônia, e olha onde está a Grécia aqui distante. Embaixo nós estamos vendo aí a ilha de Creta. São todos lugares muito importantes para a história. Cada região dessa, da Ásia Menor, cada região dessa registrava nessa época grandes acontecimentos, tanto na forma da filosofia, como dos mercados, como nas próprias guerras. Hoje, essa região que nós citamos aí, é desse país muito bonito, da Turquia. Ali embaixo vocês estão vendo a cidade de Esmirna, na verdade, que é o local onde nasceram esses filósofos que passavam lá para a Grécia. Assim, a capital da Turquia é Ankara, uma belíssima cidade, que ao lado de Istambul, principalmente o grande mercado, né, de Istambul, se destaca hoje no mundo inteiro, são cidades procuradas. Um país muito significativo, muito antigo para a história da nossa humanidade. Foram filósofos dessa escola jônica, porque nós citamos, e eu considero importante mostrar a vocês os filósofos que formaram essa escola. Tales, o próprio Anaximandro, Anaxímenes e o Heráclito, que são os mais destacados, os mais conhecidos. Conforme você sabe, é provável que neste prezado momento, em muitos estados do Brasil, o ensino fundamental já esteja introduzindo conhecimentos sobre filosofia. Se isso estiver acontecendo, nós estaremos dando um grande passo para que a juventude, as crianças, os adolescentes, conheçam, através dos estudos da história filosófica, esses fatos que nós estamos mencionando aqui em Espiritismo Agora para você. Porque só existe uma única maneira de nós pensarmos sobre a vida, é filosofando. E para filosofar nós precisamos buscar nas suas origens históricas. É o que nós estamos fazendo aqui como contribuição ao programa espírita intitulado Espiritismo Agora para você. Então estamos falando de Tales de Mileto. Foi geometria, foi astrônomo e investigava através de um processo de observação das coisas em detalhes significativos. Procurava o princípio racional de tudo. Princípio racional de tudo. Portanto, ele formava um pensamento lógico através de uma ordenação do raciocínio. Então, ele não tinha, para isto, nenhuma ideia mística da vida. Ele só observava e racionalmente chegava às conclusões que considerava importantes para demonstrar o resultado de seus estudos. E Tales de Mileto, então, diz os registros históricos. Estudava a origem, o movimento e a transformação de todas as coisas. Prestem atenção. Origem inicial, o movimento, porque a ação, e a própria transformação de todas as coisas. É assim que ele delineava o seu pensamento, o seu raciocínio para chegar às conclusões. Na época de Tales, a concepção sobre o universo era muito vaga, não existia ainda
uma ideia totalmente formada sobre o universo. Somente alguns séculos mais tarde, a cultura grega elaboraria a ideia de uma estrutura heliocêntrica do universo. O que vem a ser isso? Tendo o Sol como centro do nosso sistema, porque o universo, naquela época, falava mais do sistema. A origem de todas as coisas, dizia Tales de Mileto, está no elemento chamado água. Estão lembrados? Nós vimos lá atrás um Empédocles apresentando lá a teoria dos 4 elementos. Aqui, para Tales, um elemento, a água. Tudo estava ali, como origem. Como a maior parte da constituição da Terra é água, não ficará muito difícil a gente entender por qual razão ele imaginava que a água era o início de tudo. Quando era densa, transforma-se em terra. Quando é aquecida, vira vapor. E ao se resfriar, retorna ao estado líquido. Esse é o modelo, é a forma como ele raciocinava em termos da origem à própria transformação da matéria. Nesse eterno movimento, novas formas de vida se desenvolvem. Essa concepção de Tales sobre evolução. Nesse eterno movimento, novas formas de vida se desenvolvem. Novas formas. Evolução. Modificação. Bem, agora nós vamos fazer um salto na história, mas nós vamos deixar isso para o nosso próximo programa. Porque já estamos encerrando Espiritismo agora no seu número 14, a 14ª edição. No nosso próximo programa, continuaremos falando a respeito de evolução através dos filósofos da antiguidade. Muito obrigado pela sua generosa atenção e mantenha o seu seletor sempre ligado aqui em Espiritismo agora.